Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos em Tua casa de oração. Tu conheces o meu coração, Tu sabes as minhas limitações, Tu sabes que de mim mesmo eu não tenho palavra nenhuma para dar a essa congregação, mas eu rogo nesse momento que Teu Espírito ilumine a minha mente, que o Teu Espírito encha com as Tuas palavras, que cada palavra que for dita aqui essa manhã possa edificar o corpo de Cristo. Nós te pedimos isso no nome maravilhoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Feliz sábado. Vocês estão mais fracos do que o pessoal do primeiro culto. Feliz sábado. Oh, melhorou. Eu sei que está um pouco perto da hora do almoço, e quando vai chegando perto da hora do almoço dá uma fraqueza assim, mas é uma alegria muito grande para mim estar com vocês essa semana. Eu nunca estudei no IASP, mas eu tenho uma conexão muito profunda com esse colégio, porque foi nesse colégio que eu encontrei a minha esposa. Leia Mamedes estudava nesse colégio aqui. Eu me lembro que eu fazia teologia no IAE em São Paulo, e como era estudante pobre, ia para Anguera pedir carona para viver a namorada, e aquilo era um sufoco terrível. Depois os meus pais se mudaram para Hortolândia também, e eu sempre nesses últimos 30 anos fui um frequentador dessa igreja. Por último, a minha filha Darlene Bezerra também veio estudar nessa escola. Então nessa manhã eu me sinto como se realmente fosse parte dessa igreja. Durante essa semana, irmãos, nós vamos estudar alguns temas extremamente importantes para a nossa vida espiritual. E eu lhes asseguro que até o próximo sábado nós vamos iniciar uma jornada. E nessa jornada, quando nós chegarmos ao fim, você definitivamente não será mais o mesmo. Ou você vai estar mais perto de Cristo, ou você vai estar mais longe de Cristo. Mas quando nós pregamos essas mensagens sobre a crise final, definitivamente alguma coisa tem que acontecer dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Eu sei que essa semana muita coisa vai acontecer. Eu não sei se vai chover toda noite, se você vai ser pedido para trabalhar até mais tarde. Mas eu sei que o que o inimigo puder fazer para você não vir aqui toda noite ouvir sobre esses temas da crise final, eu sei que ele vai fazer. Porque esse é o tema que deveria estar sendo pregado nos púlpitos adventistas. Se houve uma época onde a igreja precisasse ouvir mais profecias sobre Daniel, sobre Apocalipse, esse tempo é agora. E infelizmente nós não estamos pregando essas mensagens. Eu queria iniciar com vocês abrindo as escrituras no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Livro do profeta Joel, no capítulo 2, e os versículos 1 e 2. Nós estamos nos aproximando de um grande final. O drama milenar do conflito dos séculos está se aproximando do seu fim. E nós, pouco a pouco, estamos perdendo a percepção da grande batalha que se trava entre o poder das trevas e o poder de Deus no mundo exterior, no mundo invisível. Infelizmente, como pessoas finitas, nós não temos uma compreensão muito plena do que acontece do outro lado. Mas à medida que vamos crescendo espiritualmente e nos aproximando de Deus, a nossa percepção do mundo invisível vai se tornando mais aguçada, a ponto da gente compreender realmente essa grande batalha que vem sendo travada entre o bem e o mal no mundo invisível. O profeta Joel nos dá um alerta, um desafio. E a mensagem bíblica em Joel capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai o alarma no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens
e de trevas espessas. O profeta diz assim: toquem a trombeta em Sião, dai uma voz de alarma no meu santo monte. Sião e santo monte em profecia significa igreja. A mensagem do profeta é a seguinte: tocai a trombeta na igreja, dai uma voz de alarma na igreja, trema os moradores da terra que estão fora da igreja, e todos fiquem em alerta, porque o grande dia do Senhor está se aproximando. Meus queridos, a mensagem do profeta Joel nunca foi tão oportuna para a igreja adventista como hoje. E a razão porque a sua mensagem é de alarma, porque a sua mensagem é de alarido, está explicada no versículo 12 do mesmo capítulo. No versículo 12 diz assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. E o versículo 15, ele repete a expressão: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Meus queridos, a mensagem que Deus está mandando para nós hoje é uma mensagem de despertamento e reavivamento. Deus está dizendo assim: tocai a trombeta na igreja e convocai e santificai um jejum solene. Chorem os ministros, saia a noiva da sua recâmara, deixe a lua de mel. Venham todos se congregar na presença do Senhor e santificai as vossas vestes, rasgai o vosso coração, clamem, chorem em jejum e digam: poupe, Senhor Deus, o teu povo, porque o grande dia do Senhor está chegando. Tem havido muita festa e muito show dentro da igreja. Tem havido muito sorriso, muita alegria, muito tapinha nas costas. Mas eu não tenho visto dentro da igreja de Deus muitas lágrimas de arrependimento. Eu não tenho visto dentro da igreja de Deus assembleias e congregações sendo convocadas para a santificação e jejum do povo de Deus, porque o dia do Senhor está se aproximando. O Espírito de Profecia nos mostra uma visão que a serva do Senhor teve. E ela diz assim: visões da noite passaram perante mim, representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Está falando de nós. Os enfermos eram curados, não temos isso ainda hoje, os temos, não vemos. E outros milagres eram operados. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas as palavras. Centenas de pessoas batendo nas portas das casas, abrindo as casas, apresentando a palavra de Deus, e as famílias eram convertidas. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo, e manifestava-se um espírito de genuína conversão, e o mundo parecia iluminado com a sua glória. E eu leio esse texto e olho para a minha igreja, e eu não consigo encontrar aqueles centenas e centenas que vai sair batendo nas portas. Às vezes eu penso até que eu estou enganado. Será que ela estava falando dos mormons, dos testemunhos de Jeová que saem por aí batendo nas portas? O que é que realmente aconteceu conosco? Porque realmente não estamos personificando essa obra. É porque nós ainda não alcançamos o reavivamento e a reforma que cada um individualmente necessita para realizarmos essa obra que nos foi confiada. Existe uma teologia moderna dizendo que esse negócio de bater de porta em porta, de casa em casa, isso era evangelismo do passado. Mas o marketing de hoje faz evangelismo de porta em porta.
porta. As companhias enviam folhetos pelos correios de porta em porta. É de porta em porta que as coisas vão acontecendo. É no trabalho individual que os business e os homens de negócio estão alcançando os seus objetivos. Mas a igreja hoje está dizendo que ninguém deve bater mais de porta em porta para pregar o evangelho, quando ela diz que centenas e centenas santificados, reavivados, sairiam a bater de porta em porta, e as portas se abririam, e a palavra seria pregada, e as famílias seriam convertidas. Meus queridos, amados irmãos, tem havido uma grande diferença no seio do povo de Deus. Satanás tem trabalhado de uma maneira extraordinária e poderosa para manter a igreja de Deus imobilizada. Nos aproximamos do último drama milenar do conflito dos séculos, quando a batalha final será travada, e muitos estão com medo da batalha. Quando se fala sobre crise final, eventos final, perseguição a pessoas que tremem no banco. Talvez o inimigo diga a você essa noite: não venha aqui toda noite, porque se vier você vai sair daqui assustado. Mas eu lhes asseguro, quanto mais eu estudo a crise final, mas o meu coração se enche de alegria, mas o meu coração se enche de gozo, porque quando eu vejo a crise dessa igreja, quando eu vejo a perseguição, quando eu vejo o sofrimento que essa igreja vai passar, eu vejo Deus derramando o seu poder de uma maneira extraordinária, como Ele nunca derramou na história dessa igreja. Nós precisamos estar preparados para o sofrimento, para a angústia e para esse poder que vai ser derramado. Hoje se fala pouco na onipotência, da doutrina da onipotência de Deus na vida dos seres humanos. Deus é onipotente e Ele quer importar a sua onipotência. Ele quer que os seus filhos sejam poderosos, milagres sejam operados, que o poder de Deus seja entronizado na vida das pessoas, famílias sejam tocadas, o evangelho seja pregado, essa obra terminada e a glória de Deus se manifesta em nosso meio. Meus queridos amados irmãos, Satanás tem trabalhado para que a igreja se distancie da onipotência de Deus, que esse poder que Deus está disposto a nos conceder não alcance o coração dos seus filhos. E hoje nós estamos dentro da igreja sem esse poder na nossa vida. Nós hoje estamos dentro da igreja olhando uns para a vida dos outros. Nós olhamos para a nossa vida espiritual e saímos procurando significado para ela. E muitas vezes pensamos que o significado da vida cristã é vir à igreja todo sábado, domingo e quarta-feira e dar as nossas ofertas. Mas isso é uma experiência cristã superficial. O que Deus espera de nós é uma entrega completa. E a mensagem de Joel diz assim: rasgai o vosso coração, santificai um jejum. Não vai haver poder sendo derramado no seio dessa igreja enquanto nós continuarmos nessa monotonia espiritual, nessa rotina semanal de vida cristã. Quando as pessoas realmente não olharem para nós e verem Cristo estampado em nossa vida, verem Cristo estampado em nosso testemunho. Oh, meus queridos amados, nós olhamos para a cruz e pensamos em um Cristo histórico, que morreu há muitos anos no passado para me remir dos meus pecados. E olhamos para o futuro e vemos a volta de Jesus Cristo como uma coisa distante, que vai acontecer em algum ponto no futuro. Mas nesse meio termo entre a cruz e a glória, nós nos perdemos, mergulhados nas coisas boas que esse mundo tem para nos oferecer. Essa igreja necessita urgentemente de um reavivamento e uma reforma. Essa igreja teve data para começar e ela tem data para terminar. E se nesse período você não se levantar e a glória do Senhor não resplandecer sobre a sua vida, e você não sentir o poder de Deus abalando a sua vida, quando esse tempo chegar, você vai fracassar. Está se aproximando diante dessa igreja a maior tribulação da história desta igreja. E você precisa estar preparado para ela. Os temas que nós vamos estudar essa semana nos mostram que Satanás não está dormindo. Satanás tem trabalhado arduamente enquanto nós estamos sentados nos bancos desta igreja papando sermões, em lugar de estarmos recebendo a doutrina da onipotência de Deus em nossa vida. É o poder de Deus sendo derramado em nós. E nós saímos por estes valados deste mundo fazendo resplandecer essa luz de glória que vai salvar pecadores desta miséria para a eternidade. Há duas coisas, diz o Espírito de Profecia, que vai produzir esse reavivamento espiritual na igreja.
E vocês sabem que o mais incrível é que essas duas mensagens, ela vem sendo desprezada pela igreja. A gente não tem dado atenção devida a ela. A mensagem da igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse 3, e a justificação pela fé. Nós não podemos entrar para estudar os eventos finais, sem primeiro a gente olhar e atentar para essas mensagens. Se nós abrirmos a Bíblia em Apocalipse 3, antes de ler o texto que está na tela, eu queria que nós abríssemos Apocalipse capítulo 3. E esse é o tema que nós vamos rapidamente estudar essa manhã. Livro de Apocalipse no capítulo 3, e os versículos 14 a 19. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 até o 19. Diz assim essa mensagem, mensagem à igreja de Laodiceia. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera tu fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio e nem és quente, e vomitar-te da minha boca. E tu ainda dizes assim, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que tu és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. E eu aconselho-te que de mim tu compres ouro refinado no fogo, para te enriqueceres, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja vista, manifesta a tua vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê portanto zeloso e o quê? E arrepende-te. Essa mensagem, ela deveria provocar na vida dos cristãos um reavivamento e uma reforma. Essa mensagem deveria fazer com que nós enxergássemos a nossa condição espiritual. Esse testemunho da testemunha fiel e verdadeira que é Jesus Cristo, o Amém, o princípio, o meio e o fim da criação. Desse testemunho depende o destino da igreja. Desse testemunho depende o destino de cada cristão. E olhem que diz agora o Espírito de profecia nesse texto que vamos ler. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano e se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar um profundo arrependimento, e todos os que recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão o quê? Serão purificados. Meus queridos, amados irmãos, o nosso destino depende de como nós vamos responder essa mensagem. Mas vocês sabem por que a gente não estuda essa mensagem, a gente não quer perder tempo com essa mensagem? Porque essa mensagem, ela denuncia a nossa condição. Ela denuncia a nossa condição de pecador. Quem é que gosta de ver o seu pecado descoberto? Quem é que gosta de ver o seu pecado revelado? Vocês sabem que outro dia eu estava assistindo na televisão. Eu não assisto muito a televisão, mas às vezes quando eu chego em casa tarde da noite, eu vou comer alguma fruta, uma coisa para dormir, eu me sento na frente da televisão. E eu me lembro de uma noite, eu estava nos Estados Unidos, e o canal de televisão começou a passar um talk show. Vocês sabem o que é talk show? É aqueles programas de audiência que bota as cadeiras e as pessoas vão lá e tal. E a entrevistadora, estava lá um casal e uma senhora chorando, e estava o marido dela do lado, e ela dizia, olha, ele está me traindo. E ele dizia, não, eu sou fiel a ela. Dizia, olha, ele está me traindo. E a apresentadora perguntava, olha, você tem certeza que você não trai? Não, eu sempre sou fiel. Mas olha, você sai por aí e faz, não, eu sou fiel e tal. E ela disse, olha, então a gente vai assistir um tape aqui agora. Nós vamos botar um tape ali. E quando botaram o tape, era uma câmera oculta que tinha seguido ele por aí afora e via as presepadas todas que ele estava fazendo. E aparecia ele agarrando e beijando outras mulheres e tal. Meus queridos, vocês precisavam ver a cara do homem quando ele foi desmascarado. O homem não sabia o que falar, ele perdeu a voz e a apresentadora dizia assim, mas você não jurou aqui que você não estava fazendo nada de errado? Olha aí o seu pecado, você está descoberto. Não existe coisa mais terrível para o ser humano do que ele ser descoberto. E essa mensagem, ela denuncia a nossa condição, porque quem escreveu essa mensagem diz assim, eu conheço as suas obras. Eu conheço você.
Você pode chegar aqui no sábado bonitinho de paletó e gravata e cantar bonito aqui na frente, mas eu conheço você. Você pode chegar aqui nesse púlpito bonitinho de paletó e gravata e você pode pregar e pode impressionar a multidão, mas eu conheço as suas obras. Eu conheço você lá do íntimo do seu coração. Eu sei o que você faz. E meus queridos, a maior tragédia da vida cristã é esse pecado oculto que a gente tem no coração, que a gente sabe que está lá dentro e ninguém sabe. Esse é o pecado que tira a alegria da salvação no coração. Esse é o pecado que destrói completamente a nossa vida cristã. É que a gente sabe que a gente é uma fachada. É que a gente sabe que a gente não é autêntico com Deus. É que a gente sabe que a gente não é fiel a Deus. Eu vou dar uma ilustração assim bem prática para vocês. Você está a 11 mil pés de altura lá em cima voando no avião e vem servindo aquela comida lá e você está morrendo de fome, mas a comida vem toda cheia de linguiça. E você olha para um lado, olha para o outro e fala, aqui não tem ninguém, isso aqui deve ser peru, e come tudinho. Integridade não se compra no supermercado. Deus conhece seu coração. O nosso problema não é o que as pessoas veem em nós, o nosso problema é o que nós vemos em nós mesmos. É por isso que há muitos dentro da igreja que perderam a alegria da salvação em Cristo Jesus, porque não são sinceros consigo mesmo. E Jesus diz assim, eu conheço as tuas obras, e o pior de tudo é que tu não és quente, nem és frio. Tu és o quê? Morno. Morno é uma coisa assim que é, mas não é, né? Vocês sabem o que é isso? Que é, mas não é? Eu quando era pequeno passava uma propaganda na televisão que eu gostava muito, que era do Denorex. Eu não sei se ainda passa hoje, mas diz assim, Denorex, parece mais? O cristão morno, ele parece, mas ele não é. Ele se veste como cristão, ele anda como cristão, ele canta como cristão, ele sai pela rua parecendo cristão. Esse pessoal olha para ele e vê como é cristão, mas ele parece, mas não é. E Deus diz assim, eu conheço você. É por isso que ninguém quer estudar essa mensagem, porque ela denuncia a sua condição. Ela sabe quem você é. Eu passei muitos anos infeliz dentro dessa igreja. E eu tinha uma mãe que era muito firme. Eu me lembro da minha mãe que ela sentava na igreja assim, olhar para mim, e se eu não estivesse conversando com alguém, bastava só um olhar assim, eu já me endireitava. Tinha aqui de gravatinha. Naquele tempo usava-se uns palitozinhos com a gravata borboleta de calça curta. Eu odiava calça curta. Não sei se vocês sabem o que é calça curta, que hoje eu não vejo mais nem os meninos de calça curta. Não é? Mas no meu tempo, calça curta era uma calça igual a essa que eu estou usando, só que era curta, não era comprida. Mas ela tinha o mesmo design dessa calça de hoje, mas era curta. E eu odiava aquilo, aquela coisa de garoto. E a minha mãe botava aquelas calças curtas, ia para a igreja tudo bonitinho. E eu tinha minha lição toda respondida, porque se não respondesse, o negócio era tudo em ordem ali. E as pessoas olhavam para mim na igreja e diziam, ai, que coisa linda o filho da dona Esmeralda. Ai, como eu queria ter um filho assim. Eu falei, meu pai, tem misericórdia que essa mulher não sabe quem eu sou. Quando Cristo diz assim, eu conheço as suas obras, Ele não olha o que você é por fora, Ele olha o que você é por dentro. E Ele sabe quem você é. E essa mensagem, ela diz assim, vocês são tudo mornos. E eu estou a ponto de que, essa é a parte mais dramática dessa mensagem, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Como é que Deus pode fazer isso comigo? Mas isso mostra o seu estado. E eu li um texto do Espírito para você, que eu queria ler para vocês agora, que me fez estremecer. E esse texto diz assim, a mensagem laodiceana, essa mensagem que a gente está estudando, diz assim, aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos, tendo nome, mas faltando zelo. Aplica-se a esta classe o termo morno. Quem é morno? Morno é aquele que é professo cristão, mas falta o zelo pela causa. Ok? Você é cristão, está dentro da igreja, é fiel, dá seu dízimo bonitinho, suas ofertas, vem para a igreja, não falta o culto, participa, canta no coral, faz tudo, mas você falta o zelo. Você não tem o zelo. Essa é a classe de morno. E ela continua dizendo assim, não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. Não se acham
No entanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da sua fé. Não se empenham inteiramente de coração na obra de Deus, identificando-se com seus interesses, mas se mantêm afastados e estão prontos a deixar seus postos quando interesses mundanos e pessoais o exijam. Cresce da obra interior da graça. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Há muitos cristãos hoje que infelizmente trocam a Deus por coisas muito banais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um amigo seu vai casar no sábado de manhã. Um amigo seu vai casar no sábado de manhã. E você é seu melhor amigo e você tem a igreja. E você diz assim: mas a igreja tem todo sábado. E o casamento do meu amigo eu só tenho sábado. Eu vou para o casamento do meu amigo. Você prefere ir para o casamento do seu amigo do que você vir para o seu encontro semanal com Deus na casa dele. Você acaba o culto da igreja no sábado e você vai para o restaurante no sábado almoçar, porque não fez comida em casa, sei lá, era melhor até jejuar do que ir para o restaurante. E você senta lá confortável e você olha para Deus e diz assim: eu não vejo nenhum problema em fazer isso, eu não estou transgredindo o sábado. Eu não estou transgredindo o sábado. Você esquece de botar gasolina no carro na sexta-feira, no seu dia de preparação, e com a maior cara de pau, passa no posto, enche o tanque, e chega aqui no sábado e canta: eu te amo, ó Deus. Diz: ó Senhor, tem misericórdia dele. Se a nossa hipocrisia está alcançando limites que extrapola a paciência de Deus, irmãos. Ou nós somos ou não somos. É por isso que a denúncia da mensagem diz que nós somos mornos. Outro dia tinha um membro da minha igreja que voou para o Brasil na sexta-feira à noite. E amanheceu sábado aqui no aeroporto. Eu disse: mas escuta, por que você está voando dia de sábado? Ele falou: pastor, sabe o que é? É que eu acabo de trabalhar na sexta-feira, aí eu ganho aí o fim de semana e vou na sexta à noite. Eu falei: pois você ore para esse avião não cair no sábado, porque se ele cair você está perdido. Como é que você faz isso? Que espécie de amor você tem por Deus? Nós estamos perdendo o nosso amor a Deus. A nossa condição de morno vem nos deteriorando terrivelmente. A nossa fé tem sido uma fé superficial. Meus queridos amados irmãos, essa mornidão tem corroído a cada um de nós. E há uma mensagem terrível. Olhem só o que diz agora esse texto aqui a respeito daqueles que são mornos. Diz assim: seria mais aceitável para o Senhor que os membros mornos que professam a religião nunca se houvesse chamado pelo seu nome. São um peso contínuo para os que desejam ser fiéis seguidores de Jesus. São pedras de tropeço para os incrédulos. A mensagem de Deus é a seguinte: olha, é melhor você ir para fora da igreja do que você ficar aqui sendo morno. Porque você ficando dentro da igreja morno, você dá mau testemunho da igreja. E essa é a nudez da igreja. É esse mau testemunho. Porque nós temos uma mensagem adventista poderosíssima. E eu lhes asseguro essa manhã, a nossa mensagem, ela é tão poderosa, de que a gente tem dificuldade de viver ela. Eu me lembro de uma vez que eu estava dando estudo bíblico para uma moça da Igreja Universal do Reino de Deus, e a gente ia estudando a Bíblia com ela, e ela estava maravilhada, e ela bebia, e começou a vir para a igreja e assistir a igreja. Depois de um certo tempo que ela estava frequentando a igreja, a gente estava terminando o estudo, ela disse: pastor, o senhor sabe que a igreja adventista tem um problema? Eu falei: mas o que está acontecendo? Ela falou: olha, o senhor sabe de uma coisa? Os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, eles vivem a mentira como se fosse verdade. E os adventistas do sétimo dia vivem a verdade como se ela fosse mentira. Falta fogo. Falta a alegria da salvação. As pessoas vêm aqui tudo sentadas no banco, quase como uma obrigação. E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou nem falar da fisionomia, porque nós pregadores aqui da frente temos uma visão privilegiada de ver o rosto das pessoas. Está ali, sabe? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já estive dentro dessa igreja, porque eu nasci nessa igreja, anos e anos e anos, sem sentir a alegria da salvação em Cristo Jesus. Eu sei o que é estar dentro da igreja sem ter a alegria da salvação em Cristo Jesus.
Eu sei o que é você estar dentro da igreja infeliz. Eu sei que você não quer ir para o mundo e correr o risco de ser chamado incrédulo. E você fica aqui dentro da igreja vegetando espiritualmente, com a vida cheia de problemas, sendo atraído pelo mundo, sem conseguir realmente fazer a sua vida espiritual progredir, sem conseguir fazer uma reforma dentro de você. E chega uma hora que você tem que olhar para a vida dos outros, porque você está tão mal, mas você começa a olhar para a vida de todo mundo dentro da igreja, para ver se você acha alguém mais mal que você, pior que você. E quando você acha, você diz, olha ali, ó, olha aquele lá. E aquilo que te faz bem de você ver um pior que você. Porque você está tão mal, que você precisa olhar e falar da vida dos outros, para poder contentar você e sentir-se bem, dizer, eu não estou tão perdido quanto eu pensava, tem muita gente aqui dentro pior do que eu. Isso é o morno. Essa é a condição espiritual das pessoas mornas. Mas eu pergunto a você, o que é que causa mornidão nas pessoas? O que é que nos faz morno? A primeira coisa que nos faz morno, irmãos, é sermos deficientes no fervor cristão. Nós vivemos uma vida cristã superficial. A gente cumpre a tabelinha, né? Bem, eu preciso estudar a lição da escola sabatina, então você pega todo dia, dá uma rabiscadinha lá, e em 10 minutos você estuda uma lição da escola sabatina, você chega aqui e diz, 7. Estudei a lição. Canta, louva das suas ofertas, depois vou embora. Não bebo, não fumo, não como carne de porco, não faço nada. Mas sou um bom adventista. Eu estou esperando Jesus voltar agora. Jesus chegar, eu estou ok. Se aí você começa a entrar na condição da mensagem, eu sou rico e abastado e de nada, o quê? Eu tenho falta. A igreja adventista está assim, exclusivismo, nós temos a verdade, critica os batistas, os pentecostais, os católicos, está todo mundo feliz da vida esperando a volta de Jesus. Vocês sabem que há um mês atrás eu estava lendo um texto do Espírito assim que eu fiquei abalado. Eu não tinha visto esse texto nenhuma vez. Ela vai dizer assim, em 20 adventistas a gente não acha um que vai para o céu. Se quiser saber, eu lhe mostro esse texto, está no Eventos Finais. Para cada 20 adventistas, não tem um que vai para o céu. Eu falei, meu Senhor, que coisa. Nós estamos perdendo a nossa missão. Nós estamos perdendo lentamente a nossa fé. Nossa religião está ficando formalista. A característica de mornidão que o autor dessa mensagem fala a nós é real, é realista. Nós temos um texto do Espírito de Profecia que nos mostra claramente o quanto nós temos negligenciado. A mensagem de Laodiceia se aplica aos adventistas do sétimo dia, que têm recebido grande luz, mas não tem o quê? Não tem andado nela. A mensagem de Laodiceia se aplica a você, a mim, adventistas do sétimo dia que são mornos, que têm recebido uma grande luz, mas que não têm andado nessa luz. Meus queridos, amados irmãos, o segundo elemento pelo qual a mornidão vem é que nós não queremos morrer para o nosso eu. Nós amamos muito a nós mesmos. Nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Há um negócio que eu falo lá na minha igreja, que eu falo todo sábado quase. E alguns depois ficam até bravos comigo, depois já não fica mais bravo porque eu vou falar anyway. Eu digo às pessoas assim, olha, muita gente vai perder o céu por causa das pequenas coisas. Muita gente. Se você chega atrasado na igreja, se você chega atrasado na igreja no sábado, e você chega atrasado no seu trabalho na semana, it's ok, está tudo bem, não tem problema. A sua conta lá em cima está limpa. Porque você chega atrasado no trabalho e chega atrasado na igreja, você é um atrasado na vida. Então você sempre chega atrasado. Deus diz assim, ó, coitado do Joaquinzinho lá. Ele chega atrasado no trabalho todo dia, mas ele também chega atrasado na igreja porque ele é um atrasado mesmo. Agora, se você chega no seu trabalho todo dia cedo, marca o ponto na hora, e você chega na igreja atrasado, sua conta lá em cima está aumentando cada sábado. E é bom você tomar cuidado, porque você vai perder o reino dos céus por causa das pequenas coisas, irmãos. Foi Jesus quem falou isso. São as pequenas raposinhas que estão nos pegando na nossa vida. Nós não queremos morrer para o nosso ego. Nós amamos mais a nós mesmos do que a Jesus. E por isso não pregamos o Evangelho. Não pregamos o Evangelho, não sentimos necessidade de pregar a palavra. A nossa missão é a mais nobre que pode existir: salvar pecadores.
Vocês sabem que eu me lembro de um acidente aéreo que houve no rio Potomac, em Washington DC, que era inverno e o rio Potomac estava todo gelado. E quem conhece o aeroporto Ronald Reagan sabe que ele fica na beira do rio e os aviões vão descendo. Mas aquele voo da USA naquela manhã, o piloto, sei lá o que aconteceu, errou a pista e caiu dentro do rio. E o avião afundou dentro do rio. E havia um homem na beira do rio que ele pulou dentro do rio gelado e ele começou a nadar em direção e resgatar as pessoas. E veio o corpo de bombeiro e ele foi lá e salvou um. E ele foi lá e salvou 4 pessoas. Quando foi na 5ª pessoa que ele foi buscar, ele trouxe a 5ª e botou, mas o corpo dele não aguentou a água gelada do rio e ele morreu. Ele morreu para salvar pessoas daquele voo que ele viu que estavam desesperadas, que iam morrer nas águas geladas do rio Potomac. Eu fiquei impressionado com essa história. A nossa missão é salvar pessoas que estão desesperadas, angustiadas, sem esperança, sem futuro nesse mundo. Essa é a razão, essa é a missão da nossa igreja. Nós existimos para pregar o evangelho. E eu lhes asseguro, eu já estive do outro lado. Eu entrei no ministério sem dar estudo bíblico. Eu tinha medo de dar estudo bíblico. Eu já fui pastor 5, 6 anos e não dava estudo bíblico. E eu todo dia me angustiava, orava e disse: Senhor, eu não tenho o dom de dar estudo bíblico. Alguém botou na minha cabeça que dar estudo bíblico era um dom espiritual. Não é não é dom espiritual. Estudo bíblico não é dom. Estudo bíblico é requerimento para quem vai alcançar o reino dos céus. Se não quer dar estudo bíblico é porque não quer fazer parte do reino dos céus, porque isso faz parte do currículo do cidadão celestial. Nós vamos estudar essa semana que não vai haver coroas sem estrelas lá em cima. Quem estiver lá em cima vai ter alguém lá porque você levou. E eu me angustiava quando eu lia essa mensagem, porque eu dizia assim: eu nasci na igreja e nunca ganhei alma para Jesus. Ai, aquilo me dava uma angústia e um desespero. Outro dia o pastor Jonas Hazarras contou uma história e eu nunca me esqueci. Ele disse que na igreja central de Curitiba, no sábado pela manhã, estava fazendo um apelo. No sábado pela manhã, para as pessoas darem estudos bíblicos, e estava dando a Bíblia e o curso bíblico. Quem quer e tal? E vinham pessoas à frente pegar, o pregador fez um apelo. De repente veio uma senhora idosa buscar a Bíblia e o curso dela. E o senhor olhou assim e falou assim: mas a senhora não sabe ler, como é que a senhora vai pegar a Bíblia para dar estudo bíblico? Ela falou: mas eu quero. Falou: mas a senhora não sabe ler. Ela falou: mas eu quero. E o senhor olhou para o pastor assim, com esse pastor: não, vamos perder uma Bíblia e um curso bíblico, porque a mulher não sabe ler, como é que a gente vai dar para ela? E o pastor disse: não, dá a Bíblia para ela. Ela foi embora para casa. Chegou em casa, chamou a vizinha do lado e falou: olha, vizinha, é o seguinte, o pastor da minha igreja deu essa Bíblia, esse curso bíblico para estudar, mas eu não sei ler. Você podia ler para mim e responder comigo? Toda semana tem que fazer uma lição. E a vizinha disse: claro que eu posso, vizinha, não tem problema, eu faço isso para você. E aí sentaram as duas e começaram a estudar toda semana a Bíblia. Sabe o que aconteceu? Quando terminou as 24 semanas, a vizinha batizou-se. Amém? Ela foi para a vizinha do outro lado: vizinha, olha, eu estou com a Bíblia e tal. E começou a batizar 3, 4 por ano sem saber ler. E eu olho para você aqui hoje de manhã e digo: qual é a sua cultura? Você sabe ler? Você tem um curso universitário? Você tem um curso secundário? E o que é que você tem feito? Como é que você tem pregado? Quantas almas você ganhou? Quantas pessoas desejam as águas batismais para o seu trabalho? Eu me lembro quando eu fui dar meu primeiro estudo bíblico, já tinha quase 7 anos de pastorado, e eu tremia, eu estava nervoso, fui no banheiro um monte de vezes antes de sair para dar o estudo bíblico, e cheguei lá nervoso, e eu dizia: Senhor, eu sei pregar, sei fazer tudo, mas estudo bíblico não é a minha praia. E Deus dizia assim: olha, isso aqui não tem praia, você tem que ir lá e dar estudo bíblico, porque no céu só vai estar lá quem ganhar alguém para Cristo. E eu fui lá tremendo e comecei ali a pergunta e tal, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o gozo que eu senti no meu coração, quando eu vi a primeira alma descendo das águas batismais, que eu ganhei com o meu trabalho para Cristo, é algo simplesmente indescritível. A minha vida mudou daí para frente, o meu ministério mudou daí para frente, eu nunca mais parei de dar estudo bíblico. Cada ano eu levo pessoalmente do meu trabalho, não é porque eu sou pastor, é pessoalmente. O Dilson leva 6, 7 almas ao batismo. Eu sinto a alegria de dar estudo bíblico, mas eu tenho uma memória ruim. Até hoje eu ainda levo a folhinha e vou lendo a pergunta e digo o texto da Bíblia, porque eu não sei de qual, igual qualquer iniciante vai fazer. Se o Espírito de Deus faz o resto, mas você tem que fazer, porque se você não fizer, você vai ficar morno na igreja. Você fica nesse estágio de que sou rico, abastado e de nada tenho falta. E você está aqui dentro da igreja sem sentir a alegria da salvação, sem sentir essa esperança da glória que vai se manifestar. Enquanto você não estiver salvando pecadores e tirando a pessoa da miséria e do pecado, você não vai compreender a seriedade do valor da vida eterna. É por isso que Jesus olha para nós essa manhã e diz assim: eu conheço você, eu conheço as tuas obras.
Sabe, meus queridos, o mais incrível é que Deus, Ele oferece remédio, a cura para essa enfermidade. Nós adventistas, às vezes achamos que estamos salvos só porque estamos dentro da igreja. Mas há um grande caminho espiritual a correr dentro da igreja. É por isso que o profeta diz assim, que a gente tem que convocar uma assembleia solene. Eu me lembro de uma vez que eu estava dando estudo para um batista, e eu ia apertando aquele batista, apertando. Chegou o dia do estudo, do sábado, e eu fui dizer para ele assim: olha, vocês não só guardam o quarto mandamento, vocês não guardam nenhum mandamento da lei. Porque lá em Tiago 3,10 diz assim, que todo aquele que guardar a lei, mas tropeçar em um só mandamento, se torna réu de quê? De todos. E ele ficou nervoso, levantou, deu um murro na mesa, e disse: é verdade, nós batistas não guardamos a lei, é verdade, nós não guardamos a lei, é verdade, mas vocês adventistas também transgridem a lei. Eu falei: não transgride, eu falei: não transgride, eu me levantei também, comecei a gritar, ele gritava, não transgride, ficou aquele bate-boca, e eu disse: por que transgride? E ele disse: sabe por quê? Porque Jesus disse que o cumprimento da lei é o amor, e vocês cumprem a lei, mas não amam. E eu me sentei e calei. Porque é verdade. Você cumpre a lei, mas não ama. Meus queridos, nós precisamos urgentemente de uma reforma espiritual dentro dessa igreja. Nós estamos perdidos dentro dos bancos dessa igreja. Essa semana nós vamos ver que Ellen White diz que a maioria dos pregadores do alto clamor, que vai ser o tema de uma das noites, estão nas igrejas de Babilônia. Eu, quando li esse texto, eu chorei no meu coração. A serva do Senhor escreveu que as pessoas que vão fazer a mensagem do alto clamor, a maioria delas estão nas igrejas de Babilônia. Nós precisamos despertar dessa sonolência espiritual que estamos vivendo. Meus queridos, há uma missão a ser realizada por nós. Deus espera de nós que nós nos apeguemos a esta mensagem e façamos uma purificação em nosso coração, façamos uma reforma em nossa vida, façamos uma transformação no nosso coração. Aqui ele diz assim: eu recomendo que vocês comprem ouro refinado pelo fogo, que é a fé e o amor que nós não temos e precisamos. Deus está dizendo assim: eu recomendo que comprem vestiduras brancas para cobrir a vossa nudez. Qual é a nudez da igreja? É o mau testemunho, irmãos. É o mau testemunho. Membros da igreja dando cano em outros membros, pede emprestado, não paga, outras ligam suas televisões de sábado e assiste. Eu me lembro de uma igreja que eu fui pastor, e quando eu cheguei lá, havia um irmão que estava há 7 anos frequentando a igreja, não faltava uma reunião, mas não batizava. E um dia eu fui lá e disse: mas por que você não batiza? Você está na igreja todo sábado, você é melhor do que muito adventista que eu tenho na igreja. E ele disse para mim assim: olha, pastor, eu não batizo, sabe por quê? Porque eu, para batizar e ser igual o seu ancião aqui, que é meu vizinho, toda sexta-feira está assistindo Jornal Nacional, à noite eu prefiro não batizar. Eu falei: como é? Ele falou: isso mesmo, o seu ancião aí do lado, ele mora aqui do meu lado, eu vejo aqui pela janela, toda sexta-feira, 8 horas lá, ele está vendo o Jornal Nacional. E eu fiquei assim, apavorado. Sabe o que a gente quer? Nós queremos ser adventistas e queremos também aproveitar o mundo aqui embaixo enquanto Jesus não vem. Mas não é assim que funciona, irmãos. Jesus diz assim que a gente precisa se converter de todo o coração, não é a metade dele. Nós temos que fazer uma entrega. Olha o que o Espírito de Profecia fala para nós. Foi-me mostrado que o testemunho aos de Laodiceia aplica-se aos filhos de Deus na atualidade. E o motivo pelo qual ele não realizou uma grande obra é a dureza de quê? Dos seus corações. Deus quer realizar uma grande obra em nós, e a razão por que essa obra não se realiza é a dureza dos nossos corações. Essa igreja precisa de ser abalada, sacudida, santificada, reformada. Nós precisamos despertar desse sono e compreendermos que estamos diante da mais terrível batalha do conflito dos séculos, a batalha da crise final. Satanás está tentando cegar os nossos olhos para a gente não se preparar para essa batalha do Armagedon, mas nós precisamos nos preparar. Sabem, meus queridos, a mensagem diz assim: eu repreendo e disciplino a todos quanto ama, se pois zeloso e arrepende-te. Mas de que pode se arrepender um coração cheio de arrogância e egoísmo? Nós estamos perdendo a percepção do que é pecado.
Nós não sabemos mais o que é pecado. A gente se ajoelha de noite e diz assim: Senhor, perdoa meus pecados. E Deus diz assim: qual, meu filho? Qual você quer que eu perdoe? Deus não perdoa pecado por atacado. Não se ajoelhe mais orando dizendo: Senhor, perdoa meus pecados, porque nenhum pecado é perdoado quando você ora assim. Isso não é confissão, isso é enrolação. Não é confissão. Porque Deus quer que você se ajoelhe no pé dele e confesse cada pecado que você tem cometido. Deus pede a confissão do pecado para que você tenha consciência que pecou, para que você saiba o pecado que cometeu, para que você saiba que está errado e para que você faça um reavivamento, uma reforma na sua vida. Você se ajoelha e diz: Senhor, resolve meus problemas. Deus diz: qual, meu filho? A gente quer tudo por atacado com Deus. Senhor, dirige meu caminho. Qual caminho, meu filho? Sabem, se eu pegar uma folha de papel em branco aqui e eu der para cada um de vocês aqui essa manhã, eu não vou fazer isso, mas seria uma boa ideia se pudesse. E eu vou dizer assim: olha, peguem essa folha de papel em branco e escreva nessa folha de papel os pecados que você cometeu da hora que acordou hoje até agora. Ok. Bem, eu levantei hoje de manhã, liguei o aparelho de som tocando uma música dos Arautos do Rei, estava me sentindo muito bem, tomei o café da manhã, peguei a mulher, botei no carro, não teve briga dentro do carro hoje, porque ela estava pronta na hora, vou chegar na igreja na hora, cheguei aqui, sentei, ouvi a lição da escola sabatina, e pastor, eu acho que eu não pequei hoje não, eu não estou lembrado de nenhum pecado que eu cometi aqui hoje não. Eu sou santo e não sabia que eu era santo. Eu não pequei. Vocês sabem, nós estamos perdendo a noção do que é pecado. E sabe por que a gente está perdendo a noção do que é pecado? Porque a gente está longe de Deus. Nós estamos perdendo a comunhão com Deus. A Bíblia é a palavra de Deus falando a nós. Cada dia que você abre a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus falando a você. Quando você deixa de abrir a Bíblia e olhar, você perde a chance de deixar Deus falar ao seu coração. E a oração, Ellen White diz que é o abrir do coração ao amigo, a Deus. Mas quanto tempo você passa de oração por dia? Quanto tempo você está orando por dia? Meus queridos, amados irmãos, nós precisamos definitivamente compreender de que Deus exige uma santificação do nosso coração. Na mensagem de Joel ele diz assim: Deus está desesperado. Ele diz assim: toque a trombeta em Sião, convoquem a congregação, convoquem uma assembleia solene para santificar o povo de Deus com jejum e oração. Os ministros chorem na minha presença perante o pórtico e o altar. Deus está desesperado. Deus está desesperado para nos tirar dessa condição de morno, para nos tirar dessa condição miserável de que somos ricos, abastados e de nada tenho falta. E eu pergunto a você: até quando você vai estar perdido dentro da igreja? Quando é que você realmente vai fazer uma profissão de fé íntegra, de entregar o teu coração a Jesus, de entregar a tua vida a Cristo Jesus, e que as pessoas olhem para você e vejam a glória de Cristo nascendo no teu coração? E elas vão dizer assim: este homem teve um encontro com Cristo, essa mulher teve um encontro com Cristo, porque isso está escrito na vida dele, nas palavras dele, no pensamento dele. Sabe, nós amamos tantos a nós mesmos, que a gente pensa que a gente pode enganar a Deus. A gente sabe mentalmente que a gente não pode enganar a Deus, mas às vezes a gente vive a vida como se a gente pudesse enganar a Deus. Mas o mensageiro que fala ao nosso coração essa manhã, ele diz assim: eu conheço as tuas obras, eu sei quem tu és, eu conheço os teus pecados, e eu ofereço aqui o colírio do discernimento, as vestes de Cristo, que tu vai parar de dar mau testemunho. Eu quero te oferecer realmente esse ouro provado pelo fogo, que é a fé e o amor que nós devíamos ter por essa obra, por essa causa. Sabe, meus queridos, eu sou um homem que tenho sofrido muito nessa vida, e eu, na minha experiência com Deus, eu cresci
achando que eu era o melhor pastor do mundo. Vocês sabem que aqui no Brasil, eu sei, eu ainda tenho uma fama de pessoas que me conheceram do tempo que eu fui JA aqui para São Paulo, e que eu era eu ainda tenho uma fama de pessoas que me conheceram do tempo que eu fui JA aqui para São Paulo, e que eu era um pastor muito arrogante. Eu às vezes me entristeço por isso, porque eu realmente fui isso. Durante muitos anos eu achei que eu era o melhor pastor do mundo. Não havia pastor no mundo melhor do que eu. E eu subi muito rápido no ministério. Eu com um ano de ministério, me mandaram para uma igreja lá no interior de Pernambuco, lá no meio do mato. Mas em um ano de ministério lá, eu batizei 109 almas. E aquilo foi um sucesso. E já me promoveram para João Pessoa, que era uma igreja de 500 membros. Eu fiquei ali mais 2 anos também, batizei 140 e já me mandaram para ser departamental de jovens. Eu virei departamental de jovens sem nem ser ordenado. E eu comecei a achar que eu era bom. E eu comecei a achar que eu era o máximo, que ninguém era melhor do que eu. E aí um pouco eu já estava na Paulista Leste. E eu disse assim: olha, Senhor, se eu for nessa progressão, eu vou estar na conferência geral já. Eu preciso ir para os Estados Unidos aprender inglês. Eu preciso falar inglês. Que se um dia eu vou ser o JA da conferência geral, eu vou ser o maior nessa obra, eu preciso falar inglês. Eu falo isso até meio envergonhado hoje para vocês. Mas eu estou falando isso para vocês, abrindo meu coração, para vocês verem como é a natureza humana. E foi por isso que eu fui embora para os Estados Unidos em 1992. E fiquei 15 anos lá. E lá o Senhor me mandou para o deserto. O deserto que Ele mandou Moisés, para pastorear ovelhas e cabritos. E ali estava eu no deserto, cercado do nada. E eu me lembro do dia que eu fui pastor de uma igreja, e os anciãos da igreja se reuniram e foram na associação pedir para me tirar. E eu quase morri naquele dia. Eu não podia acreditar que eu, o ministro de sucesso, o grande pastor Dilson Bezerra, estava agora os anciãos da igreja dele, tudo lá na associação, pedindo para tirar ele do pastorado da igreja. Eu cheguei em casa naquele dia chorando, e abracei a minha esposa, e ela olhou para mim e disse: filho, você não é tão bom quanto você pensava. E eu falei: e eu agora estou descobrindo isso, que eu não sou bom, coisa nenhuma. Deus foi me botando na estrada da dor, do sofrimento, das lágrimas, para que eu pudesse conhecê-lo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe uma diferença entre conhecer sobre Deus e experimentar Deus. Quando você estuda a Bíblia, lê a Bíblia e ora, você conhece sobre Deus. Mas quando você está no sofrimento, na dor, na lágrima, na dor sofrendo, você conhece Deus por experiência. Isso faz uma grande diferença na vida. Eu conheci Deus pela experiência. E finalmente eu descobri que não existe pastor bom nem pastor ruim. O que existe é pastor que passa muito tempo de joelho e pastor que passa pouco tempo de joelho. Não existe membro bom e membro ruim. O que existe é membro que passa muito tempo de joelho e membro que passa pouco tempo de joelho. E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós nos ajoelhamos e começamos a orar com Deus, é só petição. Senhor, me ajuda, me dá aquilo. Senhor, olha isso, aquilo. E Deus olha assim e diz: mas meu filho, você só vem aqui pedir pela madrugada, não tem uma coisa diferente para falar? Você quando fecha os olhos e vem orar, só vem pedir. Sabe, eu descobri uma coisa. Eu descobri que a gente pode falar com Deus sem pedir. Se ajoelhe, ore a Deus, faça uma oração de adoração. O que é uma oração de adoração? É você se ajoelhar e dizer: Senhor, eu te louvo pela criação, eu te louvo pelo sol, eu te louvo pelo céu azul, eu te louvo pela beleza da natureza, eu te louvo de ver as tuas maravilhas. Você pode gastar 5, 10 minutos falando com Deus, glorificando e louvando o nome dele por tantas coisas lindas que ele fez. Você pode fazer orações de gratidão, agradecer a Deus por coisas pequenas, agradecer a Deus pelo pão, pelo alimento, pela igreja, pela roupa de vestir, pelo trabalho, pela noite bem dormida, pela saúde, por tantas coisas. Depois que eu cheguei na África e vi a miséria daquelas pessoas e vi o sofrimento daquelas almas, meu coração se compungiu. Eu agora aprendi a orar e agradecer a Deus por o que Ele tem me dado. Eu sou rico e não sabia.
Nós somos ricos aqui no Brasil e não sabemos de ver o sofrimento, a dor de pessoas que estão na miséria, que não conhecem a Cristo, que precisam de uma palavra nossa e nós não fazemos nada. Eu descobri que eu posso falar com Deus confessando meus pecados, em orações de confissões específicas. Se você se ajoelhar de noite e for confessar os erros que cometeu durante o dia, só aí você vai falar uns 20 minutos com Deus. E olha, meus queridos, as orações intercessórias, orar pelo amigo, orar pelo filho, orar pelo esposo, orar pela esposa, orar pela igreja, pelo pastor, pelos amigos. Quanto tempo nós podemos falar com Deus falando coisas tão lindas, mas a gente só se ajoelha para pedir, e Deus já está por aqui de a gente só pedir para Ele. Nós precisamos de uma reforma nessa igreja. Nós precisamos fazer uma reforma em nossa vida. Nós precisamos sair do estágio morno e partir para sermos cristãos fiéis a Deus. Dizer: Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Essa semana Deus vai falar o teu coração, e Satanás vai fazer tudo para você não aparecer aqui. Mas eu sei que você pode caminhar com Deus. Eu sei que você pode pisar nas pegadas de Deus. Eu sei que você pode sentir o gozo e a alegria da salvação que essa mensagem pode dar. Eu sei que você pode erguer a sua cabeça para além das montanhas deste mundo e ver a glória que está para se manifestar. Eu oro a Deus para que Ele toque teu coração essa semana. Eu oro a Deus para que Ele sacuda você nos bancos desta igreja e diga para você que você precisa se reavivar, que você precisa reformar a sua vida, que você não pode continuar mais sendo esse adventista de sábado, domingo e quarta-feira. Você realmente precisa levantar a bandeira do príncipe Emanuel e dizer: Senhor, eu estou pronto para a batalha final. Eu vou contigo até a morte. Eu quero ser triunfante e vitorioso com essa igreja na crise final. Incline a sua cabeça e agora eu quero fazer uma oração por você. Senhor Deus, querido Pai que estás nos céus, Tu és um Deus que conhece todas as coisas. A mensagem dessa manhã diz assim: eu conheço as Tuas obras. Senhor, Tu sabes quem nós somos. Tu sabes a nossa miséria, a nossa desgraça, a nossa pobreza, a nossa nudez. Mas nós louvamos o Teu nome nessa manhã, porque a Tua palavra é aberta e nos dá esperança. Porque Tu, apesar das disciplinas que nos dá, nos ama. E porque Tu nos aceita de volta. Senhor, essa semana nós estamos iniciando uma jornada. Vai ser uma jornada difícil. Vai haver uma batalha no nosso coração entre Deus e Satanás. Senhor, segura a nossa mão. Dá-nos o triunfo e a vitória. Que no próximo sábado nós possamos chegar na Tua presença triunfantes, gloriosos, na certeza de que vencemos o pecado, de que estamos prontos para receber a Tua glória. Oh, querido Deus, que a Tua graça, que a Tua bênção esteja com cada um desses irmãos agora e para sempre. Amém, Senhor.